Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade à análise dos artigos referentes à aplicação da lei penal. Sim, aplicação da lei penal no tempo e aplicação da lei penal no espaço. Em especial, a aula de hoje, nós vamos trabalhar a aplicação da lei penal no espaço. Vamos trabalhar hoje o artigo 7º do Código Penal, que diz respeito à extraterritorialidade da lei penal brasileira. É isso aí. Nós vimos o quê? Nós já trabalhamos o artigo 5º. O artigo 5º do Código Penal, ele trata o quê? De territorialidade, ou seja, a lei brasileira aplica-se aos fatos praticados em território nacional. E nós vimos no artigo 5º o que compreende-se, por território nacional. Nós vimos os territórios por extensão, que são as aeronaves e embarcações de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro, é isso aí. Então, no artigo 5º, nós vimos o princípio da territorialidade, nós vimos que, excepcionalmente, é um fato praticado no Brasil, aplica-se a lei estrangeira. E a isso nós chamamos de intraterritorialidade, ou seja, fato criminoso praticado no Brasil, e a este fato praticado no Brasil surge a aplicação de uma lei estrangeira. Entra uma lei estrangeira no território brasileiro para regular um fato que aqui ocorreu. A isso chamamos de intraterritorialidade. E essa permissão de uma legislação estrangeira regular um fato praticado no Brasil, ela dá-se em razão do quê? Em razão de tratados, em razão de acordos, em razão de convenções, em razão de normas de direito internacional, a qual o Brasil assume o compromisso, qual o Brasil é signatário desses acordos e convenções internacionais. Em razão disso, em razão de termos essa possibilidade de uma lei estrangeira regular um fato praticado no Brasil, a nossa territorialidade do artigo 5º, ela é chamada de territorialidade temperada. Territorialidade relativa e não absoluta, ok? Ao lado de territorialidade, artigo 5º, nós temos o que é a extraterritorialidade, lá do artigo 7º, ok? Eu sou a professora Débora Botan. Orgulhosamente estou aqui diante de todos vocês, grata satisfação de estar com vocês nessa data de hoje. E vamos agora compreender, conhecer um pouquinho melhor esse artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º do Código Penal, ele é muito simples de ser compreendido. É um artigo que ele não abre muito espaço para diálogo, não. Ele é um artigo eminentemente técnico. Ele fala para nós sobre extraterritorialidade e apresenta as duas formas de extraterritorialidade, ok? Então, o que é essa extraterritorialidade? A extraterritorialidade é o seguinte, nada mais é que aplicação da legislação brasileira a um fato praticado no estrangeiro. Então, extraterritorialidade resume-se em aplicação da legislação penal brasileira a um fato criminoso praticado no estrangeiro. Ou seja, extraterritorialidade. A lei brasileira sai dos seus limites territoriais e vai alcançar um fato praticado em outro território. A lei brasileira, ela sai do estado ela sai do Brasil, ela sai do espaço territorial brasileiro e vai alcançar um fato praticado na Argentina, vai alcançar um fato praticado nos Estados Unidos, vai alcançar um fato praticado no Uruguai, um fato praticado na França, ok? Isso é extraterritorialidade, é a legislação penal brasileira, alcançando um fato praticado fora do seu território, alcançando um fato praticado no estrangeiro, extraterritorialidade. E essa extraterritorialidade, ela se apresenta de duas formas. Nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. O inciso 1
do artigo 7 apresenta para nós os casos de extraterritorialidade incondicionada. O inciso 2 do artigo 7 apresenta para nós os casos de extraterritorialidade condicionada. O que significa isso? Extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, e extraterritorialidade condicionada, artigo 7º, inciso 2. Significa que, nas situações do inciso 1, a legislação brasileira sempre será aplicável a um fato praticado no estrangeiro, ainda que lá no estrangeiro o sujeito ativo deste crime seja processado, julgado e condenado. Ou seja, extraterritorialidade incondicionada. A lei brasileira sempre será aplicável quando os crimes praticados fora do território nacional forem contra essa pessoa, essas instituições ou um crime dessa natureza, ok? A territorialidade incondicionada significa que a legislação penal brasileira sempre irá alcançar aquele que praticar um crime no estrangeiro contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, aquele que praticar um crime contra patrimônio ou fé pública da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, aqueles que praticarem fora do Brasil crimes contra empresa pública, sociedade de economia mista, contra autarquias ou fundações instituídas pelo poder público, a lei brasileira, de todo modo, vai alcançar aquele que, no estrangeiro, praticar um crime contra a administração pública ou por quem está a seu serviço. Todo aquele que está representando o Brasil em uma dessas instituições aqui e sofre uma conduta criminosa contra a administração pública, quem praticar esse crime contra a administração pública ou por quem está ao seu serviço vai responder pela legislação brasileira também, ainda que tenha praticado esse crime no Uruguai e lá já tenha sido processado, julgado e condenado. A lei brasileira, de todo modo, também irá alcançar aquele que no estrangeiro praticou um crime de genocídio, desde que esse que praticou o crime de genocídio seja brasileiro ou domiciliado no Brasil, ou seja, desde que ele seja brasileiro ou um estrangeiro domiciliado no Brasil. Essas 4 situações aqui são situações de extraterritorialidade incondicionada. Por quê, professora? Veja bem, alguém que atenta contra a vida ou liberdade do presidente da República, isso é um crime muito grave. É um crime muito grave atentar contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Por quê? Porque ele é o nosso representante. Ele é o representante do país. Ele é o chefe de Estado. Queiramos ou não queiramos, aceitamos ou não, o presidente da República é a autoridade maior do país, né? A autoridade maior de um país é o presidente da República, é o caso aqui no Brasil, né? Presidente da República Federativa, ok? Então, quando pratica-se lá no estrangeiro um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, entende-se que está atacando não uma pessoa apenas, presidente da República, está atacando a nação brasileira. Por isso, essa dureza na lei. Independente do agente lá no estrangeiro ter sido processado, julgado e condenado, ainda assim aplica-se a lei brasileira. Por quê? Porque essa situação aqui está no inciso 1, que trata de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, a lei penal sempre vai alcançar o agente lá no estrangeiro, que praticar o quê? O crime contra essa pessoa, contra essas instituições ou esta qualidade de crime aqui.
ok? Para te responder ainda, a lei penal brasileira, independente de qualquer coisa, ainda vai alcançar o crime praticado no estrangeiro, quando este crime for praticado contra o patrimônio ou contra a fé pública desses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, porque território nós não temos mais. Ou ainda, quando atentar contra uma empresa pública, sociedade de economia mista, Banco do Brasil, autarquia, fundações instituídas pelo poder público, contra a administração pública ou por aquele que está representando a administração pública. Por quê? É por quem está a seu serviço. O crime aqui não é diretamente contra a pessoa, o crime é contra a administração pública sediada no estrangeiro. E sobremodo o crime de genocídio, né? Que é um crime contra a humanidade. É um crime onde busca extinguir determinada raça, determinada etnia, determinado povo. É um crime contra a humanidade, ok? Quando que o crime de genocídio vai caracterizar-se como extraterritorialidade incondicionada? Quando este crime de genocídio... Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.